Realmente o governo chinês está incomodado e esse incômodo, esse desconforto em relação às expectativas em relação ao novo governo, eles vêm do quê? De declarações ao longo da campanha do candidato e agora candidato eleito Jair Bolsonaro. A tensão aumenta no cenário internacional e a China está ameaçando o Brasil. Meus amigos, eu quero pedir para vocês não deixarem para assistir esse vídeo depois. É um assunto tão importante que requer a sua atenção neste exato momento. Se você está na correria, usa algum aplicativo de vídeo aí e baixa o áudio desse vídeo e vai escutando, mas é importante que você dê bastante atenção a este assunto, porque envolve a minha vida, a tua vida, a vida desta nação. E o Brasil parece que não, mas corre um grande perigo. E o perigo que eu estou falando não se baseia em teorias conspiratórias, se baseia em fatos reais. Há meses atrás, a China já estava ameaçando o Brasil se Jair Bolsonaro fosse eleito. E agora, com a eleição de Jair Bolsonaro, a China praticamente mandou um recado de ameaça para o Brasil. As vendas para a China, nosso maior parceiro comercial, saltaram mais de 60% na comparação anual. Mas os negócios com o país asiático vêm recebendo críticas por parte do novo governo. Frases soltas ainda no calor da campanha. Assim, especialistas avaliam as críticas da equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro ao Mercosul e à atuação da China no Brasil. Eu acho que quando a transição começar e forem recebidas todas as informações, certas declarações vão ter que ser matizadas, porque elas podem ser contrárias ao interesse nacional, ao interesse brasileiro. Há um ditado chinês que diz: trate bem o seu principal cliente, né? Então talvez a gente devesse tratar bem esse principal cliente. Além do que, a China é um grande emissor de investimento produtivo para o Brasil. O Brasil precisa investir em infraestrutura física, estradas, ferrovias, portos. O governo chinês também já deixou claro que o Brasil tem muito a perder. Em nota, o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Charles Tang, destacou que na pior crise econômica pela qual o Brasil passou, a China teve a coragem de correr o grande risco de investir quantias tão elevadas no nosso país e por ter uma visão estratégica de longo prazo, sempre acreditando no Brasil. Disse ainda que tem certeza que após uma viagem do presidente eleito à China, ele verá com os próprios olhos que a Guerra Fria já terminou há muitos anos e a China é um dos países mais capitalistas do mundo. Foi essa economia de mercado que criou a prosperidade chinesa. O país asiático é hoje o principal parceiro comercial do Brasil. Nossas vendas para lá somaram mais de 47 bilhões de dólares até setembro, uma alta de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Já os países do Mercosul são grandes compradores dos nossos produtos industrializados. É indiscutível a importância destes mercados para a nossa economia, afirmam os especialistas. Mas também é preciso equilibrar interesses e necessidades com o objetivo de ampliar o comércio exterior. O Brasil ainda é considerado um país muito fechado. Nós estamos numa nova linha política. Essa nova linha política tem uma visão liberal, de abertura da economia, de abertura de negociações comerciais, de ampliação da participação do Brasil no mundo, nas cadeias produtivas, o que eu acho positivo. Eu acho que o comércio exterior vai ser uma variável muito importante dentro da política econômica para gerar emprego e para gerar crescimento da economia. O João Borges já está aqui para falar sobre as consequências da política externa no novo governo na economia. João, boa noite, um grande prazer tê-lo aqui. A reportagem mostrou que a China é fundamental para a economia brasileira. Os chineses, queria até destacar isso, João, estão muito atentos a isso. E o governo brasileiro? Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. Olha, realmente o governo chinês está incomodado e esse incômodo, esse desconforto em relação às expectativas em relação ao novo governo, eles vêm do quê? De declarações ao longo da campanha do candidato e agora candidato eleito Jair Bolsonaro. Ele chegou a dizer que a China
tem um investimento predatório no Brasil, que a China está comprando o subsolo brasileiro, se referindo aos investimentos em mineração que empresas chinesas têm no Brasil, e que a privatização de empresas do setor elétrico aqui, na verdade, não seria nem uma privatização, porque seria uma estatização para as empresas estatais chinesas que estão comprando ativos na área de energia elétrica aqui no Brasil. Agora, Júlio, tudo isso que o candidato eleito está se referindo é uma frente das relações do Brasil-China. A reportagem mostrou muito bem a questão da relação comercial, onde o Brasil só tem a ganhar com isso. A China se transformou nos últimos anos no principal destino das exportações brasileiras, não tem como substituir a China nisso, então também não temos muito o que reclamar. As queixas do candidato e agora presidente eleito se referem à área de investimento, que também é um dado importante. O Brasil precisa de investimentos, não tem poupança doméstica para garantir esses investimentos e depende do investimento externo. E aqui, Júlio, eu preparei alguns dados do Ministério do Planejamento para a gente ter uma noção de qual a importância da China nos investimentos aqui no Brasil. Veja aqui o seguinte, nós temos um total de projetos de 124 bilhões e 500 milhões nesse período de 2003 até agosto deste ano. Isso aqui é o total de projetos. Se a gente dividir em projetos já confirmados e projetos que estão anunciados, mas estão em andamento, a gente pode ver aqui o seguinte. Temos aqui os projetos anunciados, equivalem a mais de 54 bilhões, e os projetos confirmados, ou seja, aqueles que seguramente serão realizados, mais de 70 bilhões. Número de projetos, aqui você tem, olha a importância disso, 104 projetos anunciados, 165 projetos já confirmados. Júlio, só na área de petróleo, gás e energia elétrica, os investimentos já realizados pela China aqui no Brasil correspondem a mais ou menos 60 bilhões de reais. A pergunta que fica é o seguinte, o Brasil tem como abrir mão de tanto dinheiro sendo investido aqui? Não terá como. Realmente, como disse o embaixador Rubens Barbosa, esse discurso terá que passar por algumas nuances e será, talvez, menos hostil como tem sido durante a campanha eleitoral. Afinal de contas, João, nessa crise não dá para deixar um parceiro desse tamanho satisfeito. Certamente essa relação vai passar por um ajuste. João, muito obrigado pela sua análise. O que a China está fazendo? A China está falando assim, olha, se o Bolsonaro agir como Donald Trump, né, o Brasil vai sofrer as consequências. E quando a embaixada chinesa coloca essa palavra sofrer as consequências, isso engloba tudo. Não estou querendo botar medo nem pânico em você. Só estou querendo que você fique alerta para a situação que está acontecendo. Porque isso que a China fez é uma ameaça. A China pode não estar somente ameaçando o Brasil financeiramente. Claro que se a China remover alguns investimentos que ela tem aqui, nessa mudança, nessa transição de governo, o Brasil pode sim sentir um pouco desse impacto. Mas olha só, Bolsonaro nem assumiu a presidência e a Bolsa de Valores não para de subir, o dólar aqui não para de cair e as coisas, né, os investidores aí internacionais já estão querendo voltar a investir para o Brasil, empresários que saíram do Brasil já estão querendo voltar para o Brasil, tornar a investir, então isso mostra que nós não dependemos da China. O dólar teve hoje a maior queda em mais de 2 meses. A moeda variou 2,08% e fechou abaixo dos R$ 4,00, R$ 3,93. Mônica, enquanto isso, o índice Bovespa teve a maior alta em 2 anos. Olha, Sérgio, se havia ainda alguma dúvida sobre a simpatia do mercado financeiro nessa campanha eleitoral, hoje ela acabou completa e definitivamente. No embalo da subida da preferência do eleitorado por Jair Bolsonaro e da subida da rejeição a Fernando Haddad, a Bolsa deu um cavalo de pau e cresceu 3,78%. E o Ibovespa passou dos 81 mil pontos, coisa que já não acontecia há bastante tempo. Ontem a gente dizia que o mercado estava desanimado, vendendo ações estatais, isso antes da pesquisa. Hoje, já com o preço mais barato dessas ações, as estatais foram justamente as que dispararam. Banco do Brasil, Eletrobras, Copel subiram mais de 8%. Ações da Petrobras, da CEMIG, 7%. Para o mercado, a pauta econômica de Bolsonaro é mais amigável para os negócios e é essa leitura que se faz. Ela é quase automática, quer dizer, sobe a pesquisa, cresce a Bolsa. A China nada mais é do que um país comunista, né,
onde o sistema de comunismo não deu muito certo ali. Então, para eles não deixarem a coisa afundar de vez, o governo comunista tentou aplicar uma espécie de capitalismo ali, mas governado pelo comunismo, né? Então, por isso que lá a mão de obra é tão barata, quase que escrava, e em alguns lugares chega a ser escrava, a mão de obra na China. O trabalhador da China trabalha mais de 20 horas por dia, alguns trabalhadores chegam a trabalhar 20 horas, ganhando 8 vezes menos do que um trabalhador brasileiro, só para você ter uma noção. Todo mundo pensa que Hong Kong faz parte da China, mas não. Hong Kong é capitalista, governado por um governo capitalista, e a China é um país comunista que tentou implantar ali a sua forma de capitalismo, né? Onde só o governo lucra. Na China, você não enriquece, você não se torna milionário na China, porque o governo não deixa. É aquela velha tática comunista que suga, é tudo do Estado, ok? Então aí, por isso que em Hong Kong, por isso que para entrar em Hong Kong, chineses precisam de visto e vice-versa. Veja a prosperidade de Hong Kong, veja como as pessoas vivem bem em Hong Kong e veja como as pessoas vivem na China. Faz esse parâmetro aí para você ter uma noção. Há muito tempo, o Brasil e a China começaram a ter alguns relacionamentos estreitos por conta do governo socialista de esquerda que aqui foi implantado. E praticamente o governo Lula e o governo Dilma, né, estava quase que entregando o Brasil na mão dos chineses. E eles estavam crescendo o olho aqui, principalmente por causa do nióbio. Eu estava preparando aqui um vídeo sobre o nióbio, quando saiu essa notícia aí da ameaça da China contra o Brasil. Então eu parei o vídeo do nióbio para poder trazer aqui essa informação para vocês, tá? Amanhã eu vou tentar lançar o vídeo do nióbio, ou talvez até hoje mesmo, mais tarde. E tem muita coisa que você não sabe. 90% de chance da economia do mundo ser baseada em nióbio. O senhor já ouviu falar em nióbio? O nióbio é um metal do próximo século que permite construir aviões supersônicos. E o Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo. Mais de 95% da produção mundial. Tudo vendido a preço irrisório. E nós somos um país pobre, tendo tanta riqueza aqui, né? Então no vídeo sobre nióbio que eu vou lançar aqui para vocês, vocês vão ficar assim mais atentos para o que está acontecendo e muita coisa vai mudar na cabeça de vocês. Essa treta aí entre Bolsonaro e a China não é de hoje. Desde o ano passado, Bolsonaro já vem batendo de frente com os chineses, de frente com essa conspiração, a palavra é essa, conspiração chinesa contra o Brasil, né? E uma coisa que a gente tem que alarmar, é a questão de que a China está lado a lado ali com a Rússia. Você tá ligando aí o que eu tô querendo dizer? É preocupante, confere aí. Em 2015, governo Dilma Rousseff, a China investiu R$1,5 bilhão para adquirir áreas com potencial de nióbio em Goiás, com toda certeza a região de Catalão. É para a China que o secretário executivo do PPI, Moreira Franco, viaja sábado próximo em roadshow apresentando o projeto Crescer. Ou seja, começou com o PT e o PMDB agora vai vender já vidas de nióbio nosso para a China. Isso é um crime de lesa pátria. O nióbio é um metal que pode, e muito, como a OPEP fez, como se criou a OPEP há aproximadamente 40 anos atrás, fazemos a mesma coisa com o petróleo, só que não precisamos de uma organização. O nióbio, basicamente, só tem no Brasil. O que eu posso fazer? Primeiro eu peço apoio dos colegas, em especial desses estados. Nós não podemos deixar a China entrar aqui, comprar áreas para explorar nióbio, como se estivesse tirando minério de ferro. Mais um crime em série. Entrei com requerimento de informações porque descobri que no governo do PT foi assinado um acordo para uma grande concessão de área no estado de Goiás para que a China viesse explorar o nosso nióbio. Venderam por R$1,5 bilhão. Um crime. Logicamente que a China vai explorar em escala comercial o mineral que é o futuro para a humanidade. Já perdemos o pau do Brasil no passado. Perdemos, senhor presidente, meu prezado presidente Carlos Manato, as areias monazíticas lá da costa do seu estado. Estamos agora perdendo o nióbio. Já sei que a resposta que chegará sobre o nióbio será também confidencial. E pergunto, qual é o meu papel nessa casa?
Se essas informações, crime de lesa pátria, eu não posso denunciar. Peço apoio de Vossa Excelência para que eu possa divulgar isso, para salvar economicamente o nosso Brasil, porque essas informações salvam o nosso Brasil. E o pessoal da bancada aqui, ruralista, que eu voto com vocês o tempo todo, porque acredito no agronegócio e sei que o agronegócio é a locomotiva da nossa economia. A questão de energia elétrica no Brasil. Isso simplesmente é estratégico, é vital. País sério nenhum do mundo faz isso. E entregar isso para outros países. E olha só, eu sou favorável a privatizar muitas coisas no Brasil, mas a questão energética não. E você está tirando uma estatal brasileira para botar nas mãos de uma estatal chinesa? Ou seja, eles vão decidir o preço da nossa energia e onde, com toda certeza, no futuro, chegará essa energia. Estarão aqui fazendo o quê? Ganhando dinheiro e decidindo uma questão estratégica como essa. Não podemos aceitar isso aí. Espero que o Brasil dure até o final de 2018 para nós podermos mudar em 2019, tá ok? Tamo junto, pessoal. Vamos começar pelo último, né? Compra de terras. Vamos supor que eu fosse o dono da despensa da tua casa. O que você comeria amanhã? O que eu quiser. Quando se fala em China, a China tem montanhas de dinheiro. Poderia ser um outro país, mas no momento é a China. Há muito se discute, né? E já compraram em parte terras agricultáveis no Brasil. Vão matar o nosso agronegócio. A nossa segurança alimentar, com toda certeza, estará na mão dos chineses no futuro. Nós queremos isso. Inclusive, a mão de obra deles é barata. Daí um jornalista, outro dia, ao eu falar isso, né, ele comentou lá na outra ponta da linha: nós temos a legislação brasileira aqui que vai impedir isso daí. Falei, não impede os cubanos. Os cubanos aqui, inclusive, 75% do salário deles vai embora. Okay? Aqui eles vão trabalhar diuturnamente, como trabalham na China, e eles vão ter uma produtividade muito melhor do que nossa. Nós vamos matar o nosso agronegócio. E o sinalização, que infelizmente, eu estou certo, infelizmente, é o ICMBio e IBAMA, aparelhado com gente de esquerda, à vontade lá, né, petista ainda, estão multando adoidado aqui os fazendeiros, em especial do Rio Grande do Sul. Vai, no meu entender, daqui a pouco, né, fazer com que essas pessoas produzam menos, não produzam ou vendam suas terras. Outras estatais têm que ser privatizadas sim. As estratégicas, você tem que ver o modelo. Você não pode entregar essas questões estratégicas para o capital que pagar mais para você. Eletrobras. Fala-se em Golden Share, privatizar, exemplo da nossa Embraer. Então isso que eu tenho assimilado e concordado com pessoas que me trazem essas informações da área política. Eletrobras. É a mesma coisa, no meu entender. Quando eu falei há pouco tempo a questão da China, né? Eu falo a China porque a China é que tem mais dinheiro. A China está sendo mais agressiva nessas questões. A China não está comprando do Brasil, está comprando o Brasil. Então, com Golden Share ou com uma forma de privatizar semelhante à nossa Embraer, você pode abrir o capital. Vindo para cá, essa massa enorme de gente que pode entrar à vontade aqui, no caso chinês, comprando terras agricultáveis nossas. Eles vão ter uma agricultura mais rendosa do que a nossa, mais produtiva do que a nossa. Por questão do quê? Tecnologia, já tem até GPS a China, né? Até pouco tempo apenas os Estados Unidos tinha. E mais ainda, não tem CLT na agricultura deles. Lá ele tem que trabalhar 8 horas, no máximo 10, ele trabalha 20 horas, como faz até hoje. Vão quebrar a nossa agricultura. Eles vão dominar a nossa segurança alimentar. Nós podemos deixar isso acontecer? Crítica para cima de mim, o cara é xenófobo. O cara é estatizante. Tem certas coisas que você não pode privatizar. Quando muito aqui, né, certas coisas, para o capital 100% nosso. É a mesma coisa vender a Petrobras. Quem hoje em dia, o empresário, vai ter dinheiro para comprar a Petrobras? Vai vender metade do capital externo? O capital externo vai querer a Petrobras para quê? Para ganhar dinheiro. Agora, quando você vende uma estatal para a China, quem compra são estatais chinesas. Ou não são, ou não é? São. Então nós vamos tirar as estatal brasileira para botar a estatal chinesa? Cada um entenda como bem entender. Eu acho que algumas estatais não podem ser privatizadas. Ou então nós vamos acabar sendo o quê? Inquilinos do nosso próprio país. Você mora aqui, mas quem decide que você vai comer vai ser a China. Porque a segurança alimentar vai estar na mão deles. Você está aqui, mas quem vai decidir o preço da energia elétrica
e energia importante para em qualquer lugar do mundo, quem vai decidir vão ser estatais ou empresas de fora do Brasil. Não tocante à privatização. E a Petrobras, se for pensar em privatizá-la, teria que ser no final. E assim mesmo, você não pode vender para qualquer capital, não vai entender? Não é apenas passar de uma estatal brasileira para uma estatal chinesa. A China vem jogando war, aquele joguinho que você vai dominando países, né? E depois no final você ganha o jogo de qualquer maneira. É o que eles estão fazendo conosco. Então qualquer empresa de fora, ou melhor, qualquer país, tendo quase que um monopólio dessas empresas que, no meu entender, são estratégicas, você tem que pensar como fazer isso daí. Por exemplo, a questão de terra, né, que novamente o governo volta a discutir a questão de terras agricultáveis. A China vai comprar em grande parte. Ou seja, eles vão acabar tendo para si a segurança alimentar que é nossa. Então, meus amigos, nesse momento de transição, a gente pode passar algumas turbulências aqui no Brasil. A gente pode sofrer um pouco esse impacto. Mas a gente não pode arredar o pé, o Brasil não pode dar com o pé para trás nessa situação com os chineses. Você já pensou se os chineses tomam conta da energia do Brasil? Porque, olha para você ver que loucura, o governo Dilma e o governo Temer, o governo Lula, queriam vender estatais do Brasil para estatais da China, ou seja, o governo chinês que ia tomar conta de empresas estatais aqui. Entendeu? E por incrível que pareça, né? Tem gente que pensa que Bolsonaro quer privatizar tudo. E não. Bolsonaro é contra certos tipos de privatização. Entendeu? Isso é um assunto que a gente pode estar abordando em outro vídeo. Mas, eu quero que você tome consciência de uma coisa. É mais seguro privatizar uma estatal para um empresário norte-americano ou para um empresário brasileiro do que para o governo chinês. Você já pensou que miséria? Você já pensou que tragédia? Né? A gente saiu do comunismo aqui, lutou para... A gente está se desvinculando ainda de toda a questão cultural esquerdista, comunista que tem aqui no país. E, sabe, a China está querendo botar pressão aqui. Por quê? Por que a China está querendo mandar em nosso quintal aqui? Não! Eu respeito muito os chineses, eu amo a cultura oriental. Um dos meus sonhos é conhecer o Japão, conhecer a Tailândia. Mas, cara, sinceramente, eu tenho um sonho de conhecer Hong Kong, mas eu não tenho um pingo de vontade de botar meus pés na China. Com todo o respeito que eu tenho aos chineses, sempre que eu encontro chineses aqui em São Paulo, eu converso, gosto muito de chinês, né? Mas eles são muito fechados, são muito... Cara, enfim, eu não tô aqui para poder criticar ninguém, né? Muitos vão criticar Bolsonaro chamando ele de xenófobo, igual fizeram com Donald Trump. Olha lá como é que tá a economia nos Estados Unidos, entendeu? E veja como é que estava antes do Trump assumir. Entendeu? Então, assim, me desculpem a expressão, mas essa chinesada não pode cantar de galo aqui não, entendeu? O perigo real do mundo se chama comunismo. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui até que vocês se despertem, tá bom? Eu gosto muito de teoria da conspiração, abordo essas questões aqui, mas eu não estou aqui somente querendo a sua audiência, eu quero principalmente trazer uma consciência para você da realidade dos fatos. Agora não é hora da gente ficar contando histórias de algo que possivelmente pode ser ou que talvez seja. A gente não pode pegar uma coisa que talvez seja e apresentar como verdade. Entendeu? Teoria da conspiração a gente tem que tratar como teoria da conspiração e fatos nós precisamos tratar como fatos. Aguardem meu vídeo sobre o nióbio.